Olá pessoal, eu sou a professora Mariana Moreira Neves, vou tratar aqui direito ambiental com vocês, a parte da política nacional e o sistema nacional do meio ambiente. Então vamos começar? Primeiro então, eu quero que vocês peguem aí a Lei 6.938 de 81, que é a nossa política nacional meio ambiente. Ok? A gente vai utilizar bastante essa legislação nos estudos aí de direito ambiental. E ela foi regulamentada aí pelo decreto 99.274 de 1990. E o objetivo geral, então, da política nacional é a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental que propicia a nossa vida. E também uma outra lei aí que eu quero que vocês tenham com vocês durante os nossos estudos aí, é a Lei Complementar 140 de 2011, que é bastante utilizada para a gente poder estudar e entender o direito ambiental. Ela vai tratar da competência comum entre os entes federativos. Então, vamos falar um pouquinho de educação ambiental, que é uma das propostas aí da nossa política nacional. Ela está prevista no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 6º da nossa Constituição Federal. E o que a gente tem que pensar, gente? Que o Estado, o poder público, de modo geral, ele tem que proporcionar essa educação ambiental em todos os níveis. Então, não importa que seja só para as crianças ou então só depois para os adolescentes, adultos, idosos, todo mundo tem que ter acesso a essa educação ambiental. Mas uma coisa que é triste aqui eu contar para vocês é que a educação ambiental, ela não é prevista aí na grade curricular, tá? Então, como que o Estado pode fazer isso? Através de campanhas, de políticas públicas, de instituições ali, né, de dias nacionais, de tal coisa, preservação da árvore, por aí vai. Mas então, se provavelmente fosse instaurada aí nas grades curriculares das escolas, por exemplo, talvez a gente tivesse um pouco mais de sucesso aí quanto a essa parte de preservação do meio ambiente. Mas a gente não tem, né? Então, a Lei 9.795 de 99, ela instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental. Então não se confundam. A outra lei que eu passei para vocês anteriormente é a Lei da Política Nacional ao Meio Ambiente. E essa aqui é a Política Nacional de Educação Ambiental. Então, a educação ambiental ela vai ser o processo pelo meio do qual o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente. E quais são os princípios da educação ambiental no Brasil? Está previsto aí no artigo 4º da Lei 9.795 de 1999, que é a que eu acabei de falar para vocês, da Política Nacional de Educação Ambiental. Vamos então ler os incisos aí do nosso artigo 4º. Primeiro, enfoque humanista, holístico, democrático e participativo. Se você não sabe o que é holístico, eu vou contar para você. É quando você olha o todo, é aquele olhar que visa não simplesmente aquilo que está na sua frente, mas visar o coletivo, ver o que acontece no meio ambiente de modo geral. Segundo, a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade. O que é a sustentabilidade, gente? É o desenvolvimento econômico em equilíbrio com a conservação do meio ambiente na natureza. Terceiro, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas na desculpa, vamos de novo, tem palavras que a gente engata aqui e a gente não sai por nada. Me ajuda, vem comigo. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas na perspectiva da inter, multi e transdisciplinariedade. Perdoem a prof, gente. Quarto, a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais. Quinto, a garantia da continuidade e permanência do processo educativo. Então não adianta simplesmente falar sobre isso. Tem que ter uma continuidade, uma permanência dessa educação ambiental. Sexto,
a permanente avaliação crítica do processo educativo, para procurar sempre melhorar essa forma de ensinar as pessoas a conservarem aí o meio ambiente. Sétimo, a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais, porque a gente tem que olhar o meio ambiente como um todo. Oitavo, o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. E quais são os objetivos fundamentais da educação ambiental, então, gente? É o artigo 5º da Lei da Educação Ambiental que eu falei para vocês. Então, inciso 1º, o desenvolvimento e uma compreensão integrada do meio ambiente e suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos, gente. A garantia de democratização das informações ambientais. Por quê? Porque todo mundo precisa saber o que está acontecendo. Precisa saber a qualidade da água quando a pessoa for entrar no mar, a qualidade do solo onde aquela pessoa vive, se ela pode comer ali os alimentos que ela plantar, se não vai fazer mal para a saúde dela, se tem radiação naquela localidade, enfim. Vamos aqui, inciso 3º, estímulo e fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social, para ajudar aí que as pessoas pensem de modo ecológico, que as pessoas pensem tudo aquilo que elas aprenderam e não simplesmente sejam robozinhos, né? Que elas só consigam praticar aquilo que elas aprenderam daquela forma, e sim que elas consigam ampliar aí esse aprendizado, esse conhecimento e aplicar em outras áreas da vida também. Quarto, o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável na preservação do equilíbrio ao meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como valor inseparável do exercício da cidadania. Bom, gente, quando a gente exerce a nossa cidadania, a gente está exercendo os nossos direitos fundamentais. E a gente não pode esquecer que um dos direitos fundamentais da nossa Constituição é o direito ao meio ambiente sadio, a sadia qualidade de vida, o meio ambiente equilibrado. Tudo isso previsto lá no artigo 4º da Constituição. Inciso 5º. O estímulo à cooperação entre as diversas regiões do país em níveis micro e macro-regionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios de liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade. Tudo isso tem que estar interligado para que o direito ambiental possa realmente ser efetivo na prática. Inciso 6º, o fomento e o fortalecimento da integração da ciência e a tecnologia. 7º, o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e a solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade. Se a gente não for solidário, não pensar no próximo, não pensar nas próximas gerações aí, não tem como a gente manter aí um equilíbrio, não tem como a gente ter um meio ambiente sustentável. E quais são os objetivos específicos, então, da nossa educação ambiental? Também previsto aí, no artigo 4º, mas agora é da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, 6.938, de 81. Inciso 1º, compatibilização do desenvolvimento econômico, lembram aqui quando eu faço com a minha mãozinha para chegar no equilíbrio? Desenvolvimento econômico social com a preservação da qualidade do meio ambiente, buscando o equilíbrio ecológico. Definição das áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos estados, dos distritos federais, dos territórios e dos municípios. 3º, estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo dos recursos ambientais, para que as pessoas saibam qual é o limite, né, desse desmatamento, dessa degradação, desse prejuízo que elas podem causar à natureza ali para prevalecer o desenvolvimento econômico e social. 4º, desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias racionais orientadas para o uso racional de recursos ambientais, para que não se extrapolem os limites.
Quinto, difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, divulgação de dados e informações ambientais e formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. A gente precisa formar uma consciência e não simplesmente falar disso e não praticar. A gente precisa ensinar as pessoas a pensar, de modo ecológico. Sétimo, a preservação e a restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racional, modo equilibrado, Disponibilidade permanente concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida. E o inciso sétimo, imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e indenizar os danos causados e ao usuário de contribuição pela utilização dos recursos ambientais com fins econômicos. Então, gente, reparem aqui, é a imposição ao poluidor e ao usuário. Lembrem aqui do princípio do poluidor pagador e do princípio do usuário pagador, ok? Qual que é a conclusão, então? Que a Política Nacional do Meio Ambiente, ela busca um desenvolvimento sustentável, um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e social da população e a preservação do meio ambiente, para que os recursos não sejam ali escassos para as próximas gerações e também para que eles não acabem. E a preservação ambiental vai estar, então, diretamente ligada com o desenvolvimento econômico para atingir um equilíbrio. Ok? E quais são os instrumentos para a realização da Política Nacional do Meio Ambiente? Está previsto lá no artigo 9 da nossa Lei 6.938 de 81. Vamos ler ali alguns incisos, então. Primeiro, o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental. O CONAMA, ele vai ser aí o órgão competente, então, para estabelecer esses padrões de qualidade ambiental, para controlar o uso racional da água, da poluição, dos carros, dos aviões, das embarcações, tudo isso vai ser o CONAMA que vai estabelecer esses padrões, ok? Inciso segundo, o zoneamento ambiental. Terceiro, a avaliação dos impactos ambientais, no caso, de você querer exercer determinada atividade naquele local, tem que fazer um estudo prévio ali dos impactos ambientais. Quarto, o licenciamento e a revisão das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, porque a gente não pode visar só o que vai acontecer, a gente tem que pensar no que pode acontecer. Lembrem aí do princípio da prevenção e da precaução. Um exemplo aqui, é o poder público, quando faz incentivos para as empresas que utilizam energias com fontes limpas, como a energia solar, por exemplo. Inciso 5º, os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção da tecnologia voltados para melhor qualidade ambiental. Sexto, a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo poder público federal, estadual e municipal, tal como áreas de proteção ambiental de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas. Por exemplo, são as unidades de conservação, a área verde urbana, por aí vai. Esses espaços têm que ser protegidos, aquela vegetação local, a fauna, a flora, tudo isso. Ai, desculpa aí, gente. A gente fica falando, daqui a pouco falha a voz. Sétimo, o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente, que vai ser o nosso SISNAMA aqui, ó. Ou é SINAMA? Acho que é SINAMA, gente. E eu botei um S a mais ali, SINAMA. Desculpa. Oitavo, o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. Nono, as penalidades disciplinares ou
compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental. Que pode ser um exemplo aí, o poder de polícia ambiental, que vai fiscalizar como que as empresas e os particulares, eles estão se utilizando aí dos recursos naturais. 10º, a instituição do relatório de qualidade do meio ambiente a ser divulgado anualmente pelo IBAMA. 11. A garantia da prestação de informações relativas ao meio ambiente, obrigando-se o poder público a produzi-las quando inexistentes. Então, é um dever o Estado proporcionar aí a informação do ambiente onde aquelas pessoas vivem, para elas saberem o que pode, o que não pode, como elas vão se utilizar dos recursos, enfim. 12º, o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e outras, utilizadoras dos recursos ambientais. O exemplo é a gestão do IBAMA, tanto de pessoa física como de pessoa jurídica, que praticam atividades potencialmente poluidoras e produzem produtos perigosos ao meio ambiente. Então, esse cadastro técnico aí vai ser feito, pelo IBAMA. 13º, instrumentos econômicos como concessão florestal, servidão ambiental e seguro ambiental, entre outros. O que é a servidão ambiental e o seguro ambiental que eu acabei de falar para vocês, gente? Anota no seu caderno que pode ser objeto da sua prova. O proprietário renuncia de maneira permanente ou temporária, total ou parcial, no uso e da exploração e supressão dos recursos naturais do imóvel. Essa vai ser a servidão ambiental. Então, para aquele proprietário, ele vai ter que, para ele poder ficar ali, vai ter que renunciar aí, permanente ou temporariamente, total ou parcialmente, ao uso, exploração, supressão dos recursos naturais daquele imóvel. Isso vai se chamar servidão ambiental. E o seguro ambiental, então, gente, é o seguro de responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente ou à saúde pública. É Cisnama, gente, olha aqui, tava certo o meu S lá. Às vezes a gente acha que tá errado, mas é sempre a primeira coisa que vem na cabeça da gente. Eu sempre falo para os meus alunos que ficou com dúvida na prova, a primeira coisa que vem na sua cabeça é a que vai estar certa. E agora eu provei isso para vocês, que eu escrevi Cisnama, depois risquei o S porque achei que era Cinama e fiquei naquela porque eu não lembrava direitinho da sigla. Sistema Nacional do Meio Ambiente, gente, é o nosso Cisnama, então tem o S aqui no meio. Me desculpem que eu acabei de falar anteriormente que não tinha. Então é Cisnama, a sigla. Ele foi criado, então, pelo artigo 6º da nossa Lei da Política Nacional ao Meio Ambiente. Ele vai ser uma forma de efetivar, então, a política nacional. Ele vai ser o sistema que vai botar a política em prática, tá? Qual que é a estrutura do Cisnama, então? É o órgão superior, Então, vai ter o órgão superior, órgão consultivo, deliberativo, várias outras coisas. Então, vamos primeiro aqui para o órgão superior, que vai ser o Conselho de Governo. Anota no seu caderno que pode cair a estrutura do Cisnama na sua prova. Qual que é a função do Conselho de Governo, então? Assessorar o presidente da República na formulação da política nacional. Também vai ter o órgão consultivo e deliberativo, que o próprio nome já diz para que ele serve, E aí vai ser o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Qual que é a função do CONAMA, gente? Além de estabelecer os padrões lá para a poluição, dos aeronaves, carros, embarcações, enfim, que eu acabei de comentar com vocês anteriormente. A função do CONAMA é assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, que é o órgão superior, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e aos recursos naturais. Deliberar sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente, ecologicamente correto, equilibrado, e a sadia qualidade de vida. Então, deliberar sobre normas e padrões é o órgão consultivo, que é o CONAMA. Mais funções aí no CONAMA pra gente. Estabelecer normas e critérios para o licenciamento, para a concessão da licença ambiental,
de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos estados e supervisionados pelo IBAMA. Então, o IBAMA vai supervisionar aqui, ó. Determinar a realização de estudos das alternativas e possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados. E aqui a gente lembra dos princípios da precaução e prevenção. Mais algumas funções. Homologar acordos, né, entre o que ele precisar fazer ali, o CONAMA. Pode ser uma penalidade pecuniária, né, uma obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental, tudo para que seja reparado ali aquele espaço do meio ambiente que sofreu um prejuízo. Então, pode ter várias formas aí de fazer acordos com o poluidor. Determinar perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos pelo poder público e a perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento e estabelecimentos oficiais de crédito. Então, se você tem algum benefício fiscal, quem pode tirar de você aí vai ser o CONAMA, o órgão consultivo e deliberativo do nosso CISNAMA. Estabelecer privativamente normas e padrões nacionais de controle da poluição por veículos automotores, aeronaves e embarcações. Isso aqui eu já tinha contado para vocês. Estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os recursos hídricos. Tudo isso é o CONAMA, gente. E a gente tem também o órgão central, que vai ser o Ministério do Meio Ambiente. Qual que vai ser a função dele então, gente? Planejar, coordenar, supervisionar e controlar como órgão federal a Política Nacional Meio Ambiente e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente. Então, vai ser uma forma de colocar em prática tudo isso. E o órgão executor vai ser o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. Esse todo mundo conhece, né? Função do IBAMA, então, executar e mandar executar como órgão federal a Política Nacional do Meio Ambiente e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente. Mais órgãos aqui, ó, do nosso CISNAMA. Órgãos seccionais, órgãos ou entidades estaduais. Lembram da seccional da OAB? A seccional da OAB é por estado, não é por região. Então aqui também, ó, o órgão seccional vai ser por estados, responsáveis aí pela execução de programas, projetos e fiscalização das atividades capazes de provocar a degradação ambiental. E os órgãos locais, então, vão tratar de entidades municipais, responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades nas suas respectivas jurisdições. E o recado, então, para vocês hoje sobre política nacional e o sistema nacional era esse. Eu espero que vocês estejam gostando das aulas, que vocês estão assistindo aqui pela Cultive. Se vocês quiserem me adicionar nas redes sociais, vocês me encontram como Prof. Mariana Moreira Neves. Bons estudos!